E ocupa um enorme terreno o castelo, né? Mais de 5 hectares, combina características de fortificação, palácio e cidade pequena, né, professor? Ele foi criado durante uma sequência de projetos de construção, culminando em um trabalho de reconstrução depois do incêndio, né, em 1992. Isso mesmo, esse é o processo todo. E a rainha, obviamente, gostava de ficar aí. Tanto é que no último ano, onde houve uma série de problemas que começaram a restringir a capacidade de movimentação da rainha, ela transferiu a sua residência para Windsor, onde ela passava a maior parte do tempo. Então, muitos acreditavam que ela viria, né, a falecer em Windsor ou coisa parecida, mas no final ela optou por passar as férias em Balmoral, que era ali a residência de verão da família, e muito importante, não podemos esquecer que a mãe da rainha Elizabeth II era de origem escocesa. Foi importante, não é? Porque você começa a ver que muitos falam do movimento separatista escocês. É interessante que a rainha escolheu Balmoral como lugar onde ela passaria os dias finais de sua vida e onde foi feito todo o cortejo, até mesmo da população, acompanhando isso e renovando esse laço com a família real britânica. Então você nota, não é, como as coisas vão se ajustando nesse processo todo. Então é por esta razão que quando a gente olha para Windsor, nós vemos aí a residência preferida quando na cidade grande e, obviamente, Balmoral, a residência de verão, porque também era o lugar onde a rainha gostava de reunir a sua família, os netos. E ela sempre se queixava, viu, Cláudia, de que talvez tivesse, em razão da função que exercia como chefe de Estado, se distanciado um pouco dos filhos. Então, Balmoral era justamente a ocasião em que ela podia estar próxima deles durante esse período de verão e justamente não só dos filhos, mas até mesmo dos netos. É um local que tem, né, muitas lembranças a rainha deve ter nesse momento, nesse local, né? Como o professor falou, é onde eles se reuniam, né? Então, onde largavam um pouquinho as tarefas lá do dia a dia de trabalho para curtir a família um pouco, né? A gente lembra também que dos visitantes, né? De quem vai participar desse momento, o Papa Francisco não vai ao funeral da Rainha Elizabeth II. A confirmação oficial partiu do porta-voz do pontífice, o Matteo Bruni, e não vai porque está com problemas de saúde e tem dificuldades de locomoção. Mas a gente já lembrou, já falou aqui que muita gente, muitos presidentes de vários países estão presentes nesse funeral, muitos chefes de Estado também, né, Kawaguchi? Acompanhando esse dia e esses dias todos, né? Hoje é o 11º dia, onde vai acontecer o sepultamento e muito importante também ter essa presença, né, de tanta gente significativa e representando os seus países nesse momento, né, Kawaguchi? Nos convidados para o funeral da Rainha Elizabeth II, uma questão de política internacional. Se a gente parar para pensar quem foi convidado, quem não foi convidado, isso reflete a situação política que o mundo está passando agora. Como, por exemplo, já foi dito aqui, o presidente Vladimir Putin, que está em guerra na Ucrânia, a gente sabe que existe um apoio muito grande, inclusive do Reino Unido, contra o presidente Putin na guerra da Ucrânia. Não foi o Reino Unido tem enviado armas, tem enviado recursos para o governo da Ucrânia, e a Liz Truss, que é a atual primeira-ministra, durante o governo do Boris Johnson, ela era a chanceler, ou seja, a ministra de Relações Exteriores, e ela era uma das maiores críticas, era uma das primeiras, uma das chanceleres que mais exerceu resistência à invasão da Rússia na Ucrânia.
Uma outra pessoa que acabou sendo convidada e depois decidiu não ir foi o MBL, Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita. E por que ele acabou não indo? Porque havia uma questão relacionada a direitos humanos. Ele estaria por trás do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Então, diversas entidades de direitos humanos, diversas ativistas são contrários, se mostraram contrários à presença desse governante na cerimônia do funeral da rainha. Inclusive, ele acabou, por espontânea vontade, não indo, para não causar aí um problema diplomático, mas a Arábia Saudita é um aliado das potências ocidentais. A gente tem que pensar que isso tem causado aí a postura do MBL, tem sido até um problema não só para a Grã-Bretanha, mas para os Estados Unidos, porque são criticados aí por se aliarem a um país que é uma autocracia, ou seja, não é uma democracia, e países como o Reino Unido e os Estados Unidos são vistos e levantam as bandeiras de democracia. Então, para eles fica complicado essa questão. Quando a gente fala que isso reflete a política internacional, a gente vê muitos países que acabaram, que são mais alinhados aí ao Ocidente, todos eles mandaram seus representantes, inclusive o Brasil teve aí uma atitude muito positiva quando o presidente Bolsonaro resolveu ir ao funeral da Elizabeth II. O Brasil tem uma posição de equilíbrio, ou seja, ele não toma, por exemplo, na guerra da Ucrânia, ele tem tentado não tomar partido, mas se ele não fosse a esse funeral, seria sim uma tomada de partido. Então foi bastante acertada a política externa do governo brasileiro de mandar não um representante, mas sim a sua autoridade máxima, o presidente Jair Bolsonaro. Isso diversos países fizeram, não significa também que concordam com todas as pautas, com toda a agenda do Ocidente, mas não ir a esse tipo de cerimônia poderia ser interpretado de uma forma muito negativa. A gente vê agora a cerimônia, o caixão da rainha Elizabeth II, passando pelo chamado Long Walk, que é essa grande estrada que leva para dentro do castelo de Windsor. Lá dentro ela vai ser sepultada na capela de St. George. É um exemplo, aí é uma capela muito bonita, com um grande exemplo de estilo arquitetônico gótico britânico. E é lá onde estão diversos outros monarcas. A gente lembra que desde do século XVII não há mais enterros de monarcas na abadia de Westminster. Eles são enterrados em outros locais e agora estão sendo enterrados nessa capela de St. George. Foi, inclusive, também onde aconteceu a cerimônia fúnebre do Duque de Edimburgo, marido da rainha, que aconteceu em 2021. A gente vê agora esse cerimonial se aproximando das partes internas do castelo. A cobertura da BBC está sendo ampla, essas imagens estão sendo geradas de todos os momentos da cerimônia, mas ainda não se sabe como que vai ser. Foi dito que seria uma cerimônia, o sepultamento em si seria uma cerimônia privada para os familiares. Então, não sabemos até onde a gente vai conseguir assistir agora esses rituais, que já estão se encaminhando agora para uma fase mais final neste momento. A gente vê diversos convidados ainda chegando para o castelo de Windsor, mas é uma cerimônia que não está aberta ao público nesse momento. Enquanto o Kaogut fala, a gente acompanha aí os monarcas europeus chegando à cerimônia. E tem uma expressão que a gente gosta de usar, professor, que a rainha da Inglaterra, quando a gente usa esse termo, né? A rainha da Inglaterra, para falar que é de quem não manda em nada, que tem apenas uma atuação simbólica, mas não exerce poder. Na verdade, a rainha não se metia em política, mas ela tinha muita força, né? E ela, sabendo dos problemas, se preparou muito ao longo do tempo. Ela sabia que esse momento um dia se tornaria a rainha, né? Desde cedo,
e trabalhou muito para manter a monarquia em pé também, né? Veja, Cláudia, a gente tem aquela expressão, né? Não quero ser como a rainha da Inglaterra, no sentido de que a rainha não manda. Mas isso tudo veio depois de 1889, quando o Brasil teve a infelicidade de declarar aí, de fazer o golpe republicano na ocasião. E nesse processo todo houve várias tentativas no sentido de desconstruir o histórico positivo do Império Brasileiro. Então, nós observamos isso, e isso fez parte deste processo todo, de criar uma série de mensagens equivocadas sobre aquilo que representou para o Brasil. Desde a história de que Dom Pedro I, quando declarou o 7 de setembro, teve um desarranjo intestinal, até a falácia de se afirmar que as cores da bandeira, o verde e o amarelo, tinham a ver com a mata e com o ouro do Brasil, sem jamais fazer referência à real razão, que era justamente a junção da Casa de Bragança, a cor verde, com a Casa de Habsburgo, a cor amarela. Então você teve aí uma série de coisas que foram sendo criadas para justamente diminuirmos a nossa história por causa deste processo de que nós, de fato, conseguimos piorar um regime político que funcionava relativamente bem. Obviamente, haverá aqueles que irão falar sobre a questão da escravidão, tudo isso, mas eu sempre gosto de relembrar que a família real brasileira era anti-escravagista e lutou desde o início para que o Brasil se livrasse desta situação e, principalmente, aqui é um ponto importante, viu, Cláudia? E no processo da libertação também tinham planos de como fazer a melhor reinserção dos ex-escravos na economia de uma maneira diferente, coisas que foram abandonadas no nosso período republicano. Então, a gente criou essas expressões. Obviamente que o poder aqui é aquela questão da simbologia. Lembre-se daqui de um fato importante, né? Não foi se a rainha não fosse importante, se ela não representasse a coroa britânica, que é o elemento principal, porque aqui novamente não são indivíduos. É a coroa britânica, é o que o Estado britânico representa. É por essa razão que você vê o primeiro-ministro indo até Balmoral para ser convidado a formar o governo em nome de Sua Majestade Britânica. E ela exercia este poder moderador. E uma das coisas deste poder moderador, que ela não exerceu, mas que é previsto pelas leis constitucionais britânicas, é de que ela poderia eventualmente dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Se isso acontecesse, o primeiro-ministro perderia a função. Então você vê que existe essa função, obviamente que não foi necessário exercer algumas delas, porque o governo tem operado e funcionado bem. E uma das coisas bonitas dessa história toda é que neste processo de construção política, você consegue ver aí os ex-primeiros ministros que podem ter sido grandes inimigos políticos, mas que convivem harmonicamente neste processo de construção do país. Inclusive porque todos eles tiveram de sentar-se semanalmente com a chefe de Estado britânica, a Rainha Elizabeth, para se aconselhar, para abrir seu coração quanto aos problemas que tinham e justamente saberem que daquela conversa nada vazaria e poderiam receber da rainha o aconselhamento necessário para governar melhor. Então, isto é importante. É novamente aquele conceito, vamos ter evolução sem revolução. E é isso que você nota, essa questão toda, quando você vê esta coreografia muito bonita, justamente de dar para todo indivíduo britânico a ideia de continuidade e de estabilidade. Luiz Kawaguchi está acompanhando esse momento também aqui com imagens, né, Kawaguchi? A gente vê uma imagem muito bonita aí desse cortejo chegando ao castelo de Windsor. Pode falar, Kawaguchi. Eu queria complementar também a fala do professor. Eu acho que ele deu uma explicação
brilhante sobre essa questão do poder da monarquia, mas eu queria lembrar também do papel diplomático que a Rainha Elizabeth II exerceu durante os seus 70 anos de reinado. Ela foi muito importante para a chamada Commonwealth, ou seja, a comunidade das ex-colônias britânicas. Essa comunidade que, durante um período do seu reinado, chegou a ter mais de 50 países. A gente pensa que a rainha ela reinava apenas na Grã-Bretanha, no Reino Unido, mas não, ela também é considerada a rainha do Canadá, ela é considerada a rainha da Austrália, da Nova Zelândia, da Jamaica, de outros 14 países, a maioria deles ilhas do Caribe e do Pacífico. Ela, na época que a rainha assumiu, havia talvez uma das mais importantes colônias, havia saído da esfera de influência britânica, ou deixou de adotar a monarquia, que era a Índia. Ela havia saído em 1949. E desde então, a rainha, e aí um esforço pessoal da Elizabeth II, não apenas a monarca, o símbolo de Estado, ela foi muito ativa em visitar essas ex-colônias. Alguns analistas dizem que ela foi até mais ativa, se empenhou mais em manter influência sobre a comunidade Commonwealth do que em relação à própria Europa, ou seja, que estava ali do lado do Reino Unido. E agora a questão que fica é o que vai acontecer com esses países. Durante o reinado da Elizabeth II, eles tentaram chegar a uma solução parecida com o que fizeram com a Índia. Quando a Índia deixou de ser uma monarquia e ter, no caso, o pai da Elizabeth II como o monarca, que era o rei Jorge VI, eles fizeram assim, olha, o rei Jorge VI, ele deixa de ser o nosso rei, mas ele passa a ser o líder da Commonwealth. Então, passou-se a reconhecer o monarca britânico como líder dessa comunidade de países. Mas é muito difícil, na medida em que a sociedade vai evoluindo para democracias liberais, você continuar mantendo a monarquia como o elo de ligação entre esses países. Até porque essa comunidade britânica tentou-se, ao longo do reinado de Elizabeth II, a vincular ela não à monarquia, mas a uma série de valores, como, por exemplo, democracia, como liberalismo. Mas muitos dos integrantes tinham grandes problemas aí por não serem democracias ou por não valorizarem, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Então, essa tentativa de uni-los em torno de bandeiras, de ideais, também não avançou muito. Na prática, o que mantinha eles unidos era a diplomacia exercida pela Elizabeth II, ela que mantinha esse bloco unido. E era muito importante, aliás, volta a ser muito importante no momento em que a gente vê o mundo se redividindo em blocos. A gente tem, de um lado, os países, as potências ocidentais, com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e os seus aliados da União Europeia, e a gente tem, de outro, a China se aproximando da Rússia, se aproximando, por exemplo, a Rússia se aproximando da Coreia do Norte, do Irã. Então, a gente vê blocos regionais se formando. Nesse momento, a existência da Commonwealth seria muito importante para os aliados, para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e seus aliados, ter mais países aí sob a sua esfera de influência. Só que muitos desses países agora ameaçam deixar esse bloco desses 14 países. A Jamaica, por exemplo, já começa a discutir a sua saída, ou seja, deixar de ter o monarca britânico, o rei Charles III, como o seu chefe de Estado. Então, essa vai ser dos desafios do Charles III, tentar manter esse bloco unido e também manter o próprio Reino Unido, ou seja, na medida em que a Escócia volta a discutir agora a eventual saída do Reino Unido para se juntar à União Europeia. Então, a Rainha Elizabeth teve um papel fundamental nesse campo diplomático e agora esse desafio vai ficar para o rei Charles III. Muito bem, 11h28 agora na Jovem Pan. Lembrando aí que o Kawaguchi estava falando da Commonwealth, que não é uma união política, mas uma organização intergovernamental.
através da qual os países com diversas origens sociais, políticas e econômicas são consideradas como iguais em status, né? Lembrando que na ocasião da morte da Rainha Elizabeth II, no dia 8, na quinta-feira, ela era uma monarca não só do Reino Unido, mas de uma série de outros países que eram antigas colônias e onde os laços com a monarquia britânica foram mantidos nas constituições locais. A coroa passa agora ao novo monarca, o rei Charles III, primogênito da rainha. Charles III, que será chefe de Estado de 15 localidades, incluindo o Reino Unido. Os países ficam na Oceania, América Central e também na América do Norte, além da Europa, né? São eles os países: o Reino Unido, Escócia, Irlanda, Antígua, Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e Tuvalu. Os países do grupo são chamados Reinos do Commonwealth e faziam parte aí do antigo Império Britânico. Luca Bassani está acompanhando, está em Londres, acompanha com a gente essas imagens bonitas do funeral da rainha, que está chegando ao castelo de Windsor neste momento, né? O Luca, que já conhece quase 100 países, deve conhecer alguns desses que eu citei há pouco, né, Luca? Pois é, Cláudia, até estava escutando a aula tanto do Kawaguchi quanto do professor Marcos, e algo interessante é que realmente durante o século XX, apesar de muitos desses países terem deixado a monarquia britânica de lado como chefes de Estado, ela foi importante para, por exemplo, causar mudanças estruturais no mundo. A própria questão do apartheid na África do Sul foi encontrada, né, foi respondida com grande veemência por parte dos países do Commonwealth, inicialmente com a resistência da então primeira-ministra Margaret Thatcher durante os anos 80, mas a gente vê que foi fundamental para que eles, conjuntamente como um bloco, impusessem sanções sobre a África do Sul e pudessem, então, acabar com esse regime racista do apartheid e promover uma mudança democrática que viria, depois com a libertação de Nelson Mandela, causar um novo país com uma cara mais próxima daquilo que é a composição étnica da própria África do Sul. Durante as minhas viagens, sim, estive em vários países do Commonwealth, inclusive muitos desses países ainda utilizam a mão inglesa, por exemplo, como o senso de direção. A Tanzânia, o Quênia, países na África que foram parte do Império Britânico, como colônias, né, ou protetorados, muitos deles utilizam a mão inglesa, chamada, ao contrário da mão francesa que nós temos no Brasil e em grande parte da Europa, além, é claro, do inglês ser utilizado como a língua franca entre os diversos povos, porque temos que pensar, principalmente na África, onde as divisões territoriais foram feitas de forma arbitrária, muitos povos de línguas opostas ficaram sob o mesmo território e povos de línguas iguais ficaram separados. Nesse sentido, o inglês ou o francês, ou a língua do colonizador, ela serve como a língua geral para fazer a política, fazer negócios. Muitas dessas pessoas que falam o inglês, por exemplo, na própria Tanzânia, no próprio Malawi, utilizam como a linguagem para conversar entre as diversas etnias, os diversos povos que compõem essa nação. Mas realmente é uma discussão muito interessante. Ainda enquanto a Rainha Elizabeth estava viva, durante esse ano de 2022, a própria ilha de Barbados, na América Central, né, no Caribe, sendo uma das ilhas do Caribe, deixou a monarquia britânica de lado como chefia do seu estado, e a Jamaica, em uma das visitas também oficiais da monarquia, se não me engano, o príncipe William, já deixou claro que também quer seguir o caminho republicano, antes mesmo da Rainha Elizabeth II falecer. Isso tende a acelerar o processo em alguns outros países, mas no caso do Canadá, eu estava estudando de forma mais próxima, é necessário que todas as províncias que compõem o grande país Canadá decidam unanimamente a deixar a monarquia de lado. Se apenas uma quiser ficar com a monarquia, é suficiente para que nada mude. Então, é necessário um processo de convencimento, um referendo que custaria caro também aos cofres públicos, toda essa modificação. Então, são discussões que podem se iniciar agora, mas tendem a continuar pelos próximos anos, principalmente com a ausência dessa que foi fundamental na União, nem que fosse, de certa forma, mais um pouco mais histórica e de tradições,
similares desses países que compõem o Commonwealth. Como você falou, o reino do Commonwealth, com 14, 15 países que ainda tem a monarquia britânica como chefe de Estado, e tantos outros que mantêm apenas essa ligação histórica, como Paquistão, Índia, Bangladesh, o Myanmar, até mesmo a África do Sul, pegamos aí subindo Zimbábue, Zâmbia, entre tantos outros na África e na Ásia e também na América Central e Pacífico, que tiveram a presença do povo britânico como seus colonizadores, como seus chefes. É importante lembrar que no auge do Império Britânico, 1 em cada 5 pessoas do mundo pertencia ao Império Britânico, ou seja, realmente a sua influência era imensa. A gente vê até hoje com os fluxos migratórios, principalmente das ex-colônias aqui para o Reino Unido, quanto isso foi importante na história do país.